Joana Matos tinha 28 anos e morava numa pequena casa alugada em Sintra, com vista para as colinas cobertas de pinheiros e o murmúrio constante da vila. Trabalhava como gestora de redes sociais freelancer, um emprego que muitos invejavam, mas que, na realidade, significava horas incontáveis diante do portátil, óculos de armação preta e cabelos presos num coque apressado, como se dissesse ao mundo: não tenho tempo para penteados elaborados, tenho que conquistar o Instagram. A sua vida era digital e solitária. Exceto pelas chamadas das amigas e pelo namorado sempre ocupado, Diogo, um homem de 31 anos, gestor de projetos numa empresa tecnológica em Lisboa, cuja agenda parecia uma máquina de precisão, cheia de reuniões e viagens de trabalho. Estavam juntos há 6 meses, mas Joana sentia que a verdadeira proximidade entre eles diminuía a cada dia. Numa tarde quente de sexta-feira, num café na Rua das Padarias, Diogo lançou-lhe um desafio com um sorriso desarmante. Joaninha, este fim de semana vou levar-te para a Serra da Estrela. Um eco-resort, montanhas, sem planos e o melhor de tudo, sem Wi-Fi. Joana riu-se, incrédula. Sério? E os teus projetos? Ele respondeu com aquele olhar de quem já tinha decidido. Sério. Só tu, eu, a floresta e uma lareira. Quero que desligues do portátil e eu do telefone. A ideia pareceu-lhe um sopro de ar fresco. Há tanto tempo que não descansava sério, mas com Diogo, nunca se sabe. 2 dias antes da viagem, o ecrã do telemóvel mostrou-lhe a cara dele, carregada de culpa. Querida, desculpa, sou chamado para uma conferência urgente no porto. Não posso recusar. Mas não canceles a viagem, vai sozinha. Precisas de espairecer. Ou leva alguém contigo, o teu pai, talvez, o pai de Joana, Manuel Matos, professor de história numa escola secundária em Santarém, vivia sozinho desde que a mãe falecera há 3 anos, mergulhado num triângulo entre livros, café e palavras cruzadas. Convencê-la a embarcar numa aventura parecia loucura, mas ela ligou-lhe. Pai, queres vir comigo para a Serra da Estrela este fim de semana? Um hotel no meio da floresta, comida caseira, lareira. Silêncio do outro lado da linha, depois um suspiro. Comigo? Só nós os dois? Por que não? Na sexta-feira de manhã, partiram de Santarém numa velha Citroën carregada de mantas, o livro favorito do pai, um volume antigo de Camões, e biscoitos caseiros que ele próprio tinha feito. A viagem foi surpreendentemente leve, cheia das piadas secas do pai e recordações. Manuel lançou um sorriso maroto. Não percebo como consegues trabalhar sem chefe. Joana respondeu, rindo. E eu não entendo como aguentas alunos do 10º ano. Chegaram ao eco-resort Refúgio da Serra ao pôr do sol. Um grande chalé de madeira rodeado de pinheiros e um aroma delicado a alecrim e lavanda. À porta, receberam-nos com um sorriso largo. Dona Rosa, uma mulher de cerca de 50 anos, pele morena, olhos brilhantes e mãos que pareciam nunca parar. Vestia uma blusa de linho branca com bordados azuis, calças largas de algodão cru e uns brincos antigos de prata que cintilavam na luz amena do entardecer. Estava descalça sobre as tábuas quentes do alpendre. Bem-vindos. Só podiam ser a Joana e o pai tecnológico. Piscou o olho, fazendo-os rir. Technological. Mais para a pedra lascada, resmungou Manuel, mas o brilho nos seus olhos denunciava encantamento. O jantar foi simples e delicioso. Sopa de cogumelos frescos, empadas caseiras e pão acabado de sair do forno. Rosa movimentava-se entre as mesas, sentando-se aqui e ali, contando histórias e rindo com os hóspedes. Manuel ficou fascinado por um prato antigo entalhado na parede. Parece arte popular da serra, comentou admirado. Rosa sentou-se com eles e falou do legado do avô, que dizia que uma casa só tem alma se as coisas forem feitas com amor. A conversa fluiu para livros, história e o valor do silêncio. Joana, no seu vestido de seda verde escuro, com meias pretas finas, o seu segredo feminino que quase ninguém via, e sapatos de verniz de salto baixo, sentiu um calor estranho e bom. Rosa movia-se com uma sensualidade discreta, segura de si, descalça, com uma elegância natural que despertava em Joana um desejo secreto de liberdade. Quando a madrugada entrou pelos estores de madeira, um raio de sol quente acordou Joana. O ar era fresco, limpinho, cheio do cheiro dos pinheiros e do orvalho. Pela primeira vez em muito tempo, acordou sem dores de cabeça, sem lista de tarefas, com um sorriso leve no rosto. Vestia um vestido simples de linho azul claro com decote subtil e mocassins confortáveis. Sob o vestido, as meias quase invisíveis cor da pele, o seu pequeno ritual, um segredo só seu. Na cozinha, Rosa preparava o pequeno almoço, com calças largas bege, blusa branca de mangas arregaçadas e uma fita vermelha a prender os cabelos. Parecia uma heroína de um filme italiano, cheia de vida e energia. Bom dia, Joana. Dormiste bem? Perguntou,
colocando à sua frente uma chávena pintada com papoulas azuis. Como uma criança, respondeu ela, sentindo-se renovada. Manuel apareceu com uma camisa limpa e o seu livro, sentando-se ao lado de Rosa, e logo estavam ambos a discutir a receita do strudel de maçã com um entusiasmo contagiante. Joana observava, sentindo um calor no peito ao ver o pai tão vivo e apaixonado. Rosa anunciou que iria levar quem quisesse uma caminhada até a cascata da floresta. Joana não hesitou. Escolheu uma saia curta de ganga, colãs grossos pretos e botas confortáveis, adornando o pescoço com um lenço de seda que tinha prendido com Rosa na noite anterior. O grupo era variado, um jovem casal de Coimbra, uma família do Porto e, claro, eles dois. Manuel, claro, ficou colado a Rosa, que guiava o caminho apontando plantas e contando lendas sobre espíritos da floresta. Andava com segurança nas suas botas gastas, mãos fortes e unhas curtas, com um anel antigo no polegar. Tocava a casca dos pinheiros e arrancava folhas de hortelã selvagem para que todos pudessem sentir o aroma. Joana seguia um pouco atrás, a desfrutar do silêncio, do canto dos pássaros e da luz do sol a filtrar-se pelas copas densas. Sentia o vento a brincar com a bainha da saia e as folhas de fetos a roçarem-lhe as pernas através das colantes. O seu corpo, habituado à imobilidade da cadeira de escritório, despertava a cada toque, som e cheiro. A cascata era pequena, mas encantadora. A água gelada caía em cascata sobre pedras musgosas para uma pequena lagoa. Rosa foi a primeira a tirar as botas e a entrar destemida na água, seguida pelos restantes. Joana sentou-se numa pedra quente, levantou um pouco a saia e molhou os pés. O frio atravessou as colantes, criando um contraste intenso com o calor do sol na pele. Fechou os olhos, deliciando-se com aquela sensação estranha e quase dolorosa, mas excitante. Uma menina da família portuense aproximou-se dela, curiosa. Por que é que estás de colantes? Está calor. Joana sorriu, sabendo que às vezes o prazer não precisa de explicação. No regresso, Rosa caminhava ao lado dela. Gosto de pessoas que não têm medo de trazer o seu estilo para a natureza, disse baixinho enquanto atravessava uma ponte de madeira instável. Nem toda a gente se atreve a ir para a floresta de saia e ainda assim parecer tão natural. Um rubor subiu-lhe às faces, não de vergonha, mas de orgulho por se permitir aquele pequeno capricho, aquele jogo com a imagem e os sentidos. O almoço foi servido no jardim, debaixo de um toldo coberto de era, bochechas de porco, salada com flores comestíveis, queijo caseiro e uma tarte de frutos silvestres. A atmosfera era leve e amigável. De vez em quando Joana apanhava olhares trocados entre o pai e Rosa, carregados de palavras não ditas e um segredo comum. Depois do almoço, a maioria dos hóspedes dispersou-se para descansar. Joana subiu ao quarto, deitou-se na cama, com a janela aberta. As pernas ainda doíam da caminhada, as colantes estavam úmidas no tornozelo. Passou a mão pela seda do vestido e pela bainha da saia, pensando como era bom cuidar de si mesma, da sua aparência, mesmo quando ninguém a via. Era um diálogo íntimo com o corpo, quente e honesto. Parte da tarde trouxe um ar denso e fresco, impregnado do aroma quente dos pinheiros e da terra molhada. Na varanda, envolveu-se num cardigan de cachemira e vestia uma saia simples de algodão grosso e a blusa branca, agora sentindo-se confortável e feminina. Como em casa. Rosa propôs uma pequena prova de licores caseiros. Quando o sol começou a pôr-se, tingindo o céu de rosa e lilás, acendeu luzes de corda na varanda. Sobre a mesa de madeira surgiram copinhos gordinhos e vários recipientes de líquidos âmbar, dourados e rubis profundos. Rosa, agora vestida num vestido esmeralda justo na cintura por um cinto de couro trançado, movia-se com uma graça hipnotizante. Servia os licores com um ritual delicado, os seus dedos a envolverem o vidro frio, o aroma a despertar antes de oferecer a bebida aos convidados. Uma lição de sensualidade contida. Este é para ti, disse, estendendo um copo pequeno. Um pouco astringente, com sabor a mel, ajuda a soltar as preocupações. Joana pegou no copo, sentiu o calor dos dedos de Rosa por um instante. Beboi gole. O sabor era complexo, agridoce, a queimar e a aquecer, espalhando-se pelo corpo. Sentiu uma leve tontura, como se aquele trago limpasse os últimos resíduos da vida citadina. A atmosfera tornou-se ainda mais íntima. O casal de Coimbra de mãos dadas, a família do Porto a rir baixinho, o pai e Rosa sentados lado a lado, tão absorvidos um no outro que pareciam ignorar tudo à volta. Mais tarde, mudaram-se para a sala com uma grande lareira onde a lenha crepitava. Rosa colocou um disco de jazz português num giradiscos antigo. Sentaram-se, sem jogos, só a conversar, a ouvir música. Joana acomodou-se numa poltrona funda, as pernas recolhidas, cobertas pela saia e pelo chale, sentindo o tecido das colantes. Observava o pai, que ria alto, livre da fadiga cinzenta que lhe tinha marcado os olhos nos últimos anos.
Contava histórias divertidas da juventude e Rosa escutava, apoiando-lhe a cabeça na mão, o olhar cheio de interesse genuíno. Naquele momento, Joana sentiu uma pontada de ternura e gratidão por aquela mulher que, com tanta simplicidade e naturalidade, devolveu ao pai o gosto pela vida. Perto da noite, saiu para a varanda respirar o ar fresco. O céu era negro como tinta, pontilhado de estrelas brilhantes e frias. Rosa apareceu, lançando-lhe um xale leve sobre os ombros e sentou-se no corrimão. Ficaram em silêncio confortável. Às vezes esqueço como é bom partilhar o silêncio com alguém, disse, a voz profunda na noite. Aqui, o silêncio não pesa. Exatamente, respondeu Joana, sorrindo. Rosa olhou para o jardim escuro. Sabes, o que mais gosto no meu trabalho é ver as pessoas relaxarem, como se tirassem a roupa apertada e incômoda que a cidade lhes veste. A cidade faz-nos esquecer quem realmente somos. Virou-se para Joana, e na penumbra da sala, o seu corpo vestido com aquele vestido justo parecia esculpido em pedra. A beleza é coragem, sussurrou. Coragem para sentir o corpo, vestir o que gostas, mesmo que sejam colantes finas sob botas de caminhada. Para não te esconderes. Eu vejo que percebes isso. Tocou-lhe o ombro com uma leveza cheia de aceitação e solidariedade feminina, deixando Joana sem fôlego. De volta ao quarto, Joana não conseguiu dormir. Pegou no caderno e a caneta voou sobre as páginas. Estava feliz pelas pequenas coisas, o sabor do alecrim nos lábios, o crepitar da lenha, o riso do pai, o olhar de Rosa. Queria aprender a não se esconder. Apagou a luz e adormeceu com um sorriso, sentindo finalmente que estava onde devia estar. O domingo amanheceu banhado por uma luz dourada, misturada com uma leve melancolia no ar. Joana despertou sentindo uma plenitude calma, algo que não experimentava há muito tempo. Ao olhar-se ao espelho, viu pela primeira vez em anos não as imperfeições que queria esconder, mas a sua própria imagem descansada, com rubor suave atingir as bochechas. Soltou os cabelos, deixando-os cair em ondas soltas sobre os ombros, e vestiu um vestido branco simples de algodão fino. O comprimento chegava a meio da canela, e, como hábito, calçou umas meias brancas delicadas com renda na borda. Já não era um segredo, mas um símbolo da delicada sensualidade que descobrira em si mesma. Pequeno almoço no jardim era um adeus caloroso. Os convidados trocavam contactos, agradeciam a Rosa com abraços apertados. Manuel e Rosa sentavam-se lado a lado, conversando com facilidade, como se fossem velhos conhecidos. Falavam dos planos para o verão, e o pai, com um sorriso malandro, prometeu trazer-lhe de Santarém uma rosa rara para o seu jardim. Joana observava-os, o coração apertado pela ternura e pela tristeza ante a ideia de que aquele sonho estava prestes a acabar. Antes de partir, Rosa sugeriu um último passeio até o topo de uma colina que dominava o vale. Subiram pela trilha estreita, o ar perfumado a tomilho e terra quente. Manuel parou de repente, olhando para Joana com um brilho nos olhos. Estás diferente, Joaninha. Tens um brilho que não tinha visto antes. Ela sorriu, meio envergonhada. Será o ar da serra, pai? Não só, respondeu ele, abanando a cabeça. Sinto-me despertado também. Obrigado por me tirares dali. Esta viagem e a Rosa fizeram-me lembrar que a vida continua, e que ainda há tanta coisa boa para viver. Seguiram em silêncio, ambos contemplando o horizonte. Voltaram para casa, tranquilos e com poucas palavras, quando um som abrupto quebrou a paz. Um carro preto reluzente aproximava-se, destoando daquele cenário rústico como um disco de pop numa loja de antiguidades. Do automóvel saiu Diogo, calças de ganga modernas, t-shirt branca e telemóvel na mão, a personificação do mundo que Joana tentará deixar para trás. Surpresa! Gritou ele, com um sorriso largo, avançando para ela. Terminei mais cedo, apanhei o primeiro voo. Vim buscar a minha fugitiva. Abraçou-a com força, mas Joana sentiu-se presa, sufocada pelo cheiro caro do seu perfume, que misturava-se ao aroma natural da serra. A atmosfera mudou num instante. Rosa apareceu na varanda, sorrindo educadamente, mas os seus olhos tornaram-se frios e vigilantes. Manuel calou-se, o rosto assumindo aquela expressão distante que Joana conhecia tão bem. Que sítio tão pitoresco, avaliou Diogo com um olhar rápido para Rosa, que não perdeu a calma. Olá, Manuel. Não esperava encontrá-lo aqui. A tensão tornou-se quase palpável. Diogo tentou ser simpático, mas cada palavra parecia forçada, deslocada. Para ele, aquele lugar era apenas um cenário bonito, não um refúgio de alma. Joana percebeu, com uma clareza assustadora, o abismo que o separava. Vamos, já que aqui estou, não vamos perder tempo, disse Diogo, atirando a mala para o porta-bagagens. Arranjem-se, vamos embora. Chegamos a Lisboa à noite e amanhã tenho reunião. Falava como se a decisão já estivesse tomada, segurando a mão de Joana com impaciência.
Ela congelou, os olhos a saltar do rosto confiante de Diogo para a expressão calma, mas tensa de Rosa na varanda. Depois, olhou para o pai, que esperava em silêncio. Todo seu mundo, antigo e novo, convergia naquele momento. O ar ficou denso, tenso como uma corda de guitarra prestes a partir. O olhar de Diogo, cheio de incredulidade e uma raiva nascente, perfurava a voz de Joana saiu surpreendentemente firme e serena, apesar do turbilhão interior. Diogo, espera, ainda não estou pronta para partir. Como assim não pronta? Elevou ele a voz. Joana, não sejas criança. Tínhamos planos. Eu vim ter contigo, atravessei o país. Tínhamos planos, tu e eu? Eu tenho planos aqui, com meu pai, respondeu ela, libertando a mão da sua. Com o pai ou com a anfitriã? Disse ele, com desdém. O que é que ela te contou? Feitiçaria da Serra? Nesse momento, Manuel deu um passo à frente, calmo, sem agressividade. Ficou ao lado da filha, voz firme. Senhor, a Joana explicou tudo muito claramente. Peço que respeite a sua decisão. Diogo olhou para os dois, confuso e furioso, não diante de uma rapariga assustada e um velho passivo, mas frente a duas pessoas unidas. Ao perceber que perdia o controlo, o rosto ficou vermelho de raiva. Sabem que mais? Fiquem aqui no vosso refúgio, joguem as vossas peças de xadrez e esqueçam-me, gritou. Voltou-se, apressou-se até ao carro, bateu a porta com força e arrancou em disparada, levantando nuvens de pó que se espalharam pelo ar puro da serra. Ficaram ali, em silêncio, alguns segundos. Rosa quebrou o silêncio, com voz suave. Venham, vamos entrar. Vou fazer um chá. Sentaram-se na sala, mãos em chávenas quentes, o peso da ausência de Diogo e as perguntas não respondidas a preencher o espaço. De repente, Rosa olhou para Manuel com um olhar carregado de tristeza e decisão. Manuel, acho que já está na hora de lhe contar. Ele suspirou, ombros curvados, e tirou do bolso interior do casaco uma carteira antiga e gasta. De um compartimento diferente, retirou uma fotografia amarelada e pousou-a sobre a mesa, à frente de Joana. Ela pegou na foto com dedos trêmulos. Estavam 3 pessoas, um jovem Manuel, com cabelo espesso e um sorriso travesso. Ao lado, a mãe dela, jovem, bela, com olhos brilhantes, e abraçando-os, rindo com uma gargalhada contagiante, uma jovem Rosa de cabelos negros. Joana sentiu as vistas turvar-se. Não percebo, sussurrou. Rosa era amiga da mãe? Minha amiga também? Sim, disse Manuel com voz rouca. Fomos inseparáveis na universidade. Mas houve uma ruptura. Há muitos anos, por um mal-entendido que virou mágoa. Depois da tua mãe partir, perdi forças para reatar. Sabia que Rosa tinha aberto este hotel, e quando Diogo cancelou a viagem, sugere que a convidasses. Quis que a conhecesses. Não sabia como fazer isto de outra maneira. Seu mundo virou-se ao contrário. Aquela viagem espontânea, aquela mudança, era parte de um plano antigo, construído sobre segredos e dor. Sentia-se traída. Por que não me disseste? Olhou para Rosa, que não ofereceu desculpas, apenas uma tristeza infinita. Porque há coisas que nem ele sabe por completo, murmurou ela. Joana, foi uma ruptura profunda. Não por causa de uma estupidez. Foi por minha causa. Por um segredo que a tua mãe levou consigo. Rosa aproximou a fotografia. A tua mãe queria que um dia soubesses tudo. Mas não assim. Olha bem. Há algo mais que precisas entender. Sobre ela, e sobre ti. Joana fixou a imagem, os rostos sorridentes de pessoas cujas vidas eram mais complexas do que podia imaginar. O pai, a mãe e aquela mulher que em poucos dias tinha virado seu mundo do avesso. Percebeu que a separação de Diogo era só a primeira página. A verdadeira história da sua família e a sua própria só agora começava. E o final? Esse estava escondido algures no passado, atrás do sorriso da mãe naquela velha fotografia desbotada. Nas semanas que se seguiram àquela revelação, Joana sentiu-se mergulhada numa mistura de emoções. Curiosidade, dor, raiva e, acima de tudo, uma vontade crescente de descobrir toda a verdade que o passado parecia esconder. A fotografia antiga tornara-se um enigma que a consumia, como um quebra-cabeças cujas peças pareciam nunca encaixar perfeitamente. Manuel, agora mais aberto e sereno, começou a partilhar fragmentos da sua juventude, das amizades e dos amores que moldaram a sua vida. Rosa, por sua vez, passou a ser uma presença constante, não só como anfitriã do Eco Resort, mas como uma espécie de guardiã de segredos, com a sua aura enigmática e o sorriso que escondia mais do que revelava. Joana sentia-se atraída por aquela mulher forte, cuja sensualidade discreta se manifestava nos gestos lentos e seguros, no olhar profundo e na forma como se movia pelo espaço, como se dominasse não só o lugar, mas também as histórias que ali se entrelaçavam. Numa tarde de outono, enquanto
Caminhavam pela floresta, Rosa confidenciou-lhe, com um tom quase conspiratório, que havia um diário escondido numa das divisões velhas do chalé. Um diário que poderia lançar luz sobre o segredo da sua mãe e o que realmente separara as duas amigas. Joana sentiu o coração acelerar. A ideia de encontrar aquele diário era ao mesmo tempo assustadora e irresistível. Sabia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre, que a verdade poderia libertá-la ou aprisioná-la ainda mais. Uma tempestade inesperada caiu sobre a serra naquela noite, os trovões ecoando pela floresta e a chuva bater forte nas janelas do chalé. Enquanto o vento uivava lá fora, Joana sentou-se à lareira, o diário antigo aberto no colo, as páginas amareladas a revelar segredos enterrados entre palavras escritas há décadas. Mas antes que pudesse mergulhar por completo na leitura, um som estranho vindo do exterior fez com que erguesse a cabeça, o coração a disparar. Alguém ou alguma coisa movia-se entre as sombras da floresta, interrompendo a paz frágil daquele refúgio. No silêncio pesado da noite, Joana percebeu que a verdadeira história ainda estava longe de ser contada, e que o passado tinha muito mais para revelar do que ela jamais poderia imaginar. Nos dias que se seguiram àquela noite tempestuosa, a atmosfera no refúgio da serra transformou-se num misto de tensão e expectativa. Joana sentia o peso do diário antigo sobre as suas mãos, cada página revelando segredos que pareciam escrever um novo capítulo na sua vida. A escrita da mãe, entrelaçada com a voz enigmática de Rosa, desenhava uma trama de amizade, traição e escolhas difíceis, tudo envolto numa aura de mistério que deixava Joana sedenta por respostas. Manuel, agora mais próximo e confiante, partilhava histórias esquecidas da juventude, enquanto Rosa mantinha o seu sorriso enigmático, como se guardasse uma chave que ainda não estava pronta para entregar. Joana, por sua vez, não conseguia deixar de reparar na forma como Rosa se movia, os seus passos leves, o vestido fluido que acariciava as pernas, revelando um equilíbrio perfeito entre força e delicadeza. Havia algo naquela mulher que despertava em Joana um misto de admiração e uma curiosidade quase proibida. Numa tarde dourada de outono, enquanto caminhavam por entre as árvores que começavam a perder as folhas, Rosa confidenciou, num sussurro quase conspiratório, que havia um quarto secreto no chalé, onde estavam guardados documentos e objetos que poderiam ajudar a desvendar por completo o segredo da mãe de Joana. O convite velado fez o coração de Joana acelerar, a promessa de uma descoberta prestes a emergir das sombras do passado. Com adrenalina pulsar nas veias, Joana aceitou o desafio. Na penumbra daquele quarto escondido, encontrou um baú antigo, coberto de pó e teias de aranha, que guardava cartas, fotografias e um envelope selado com lacre vermelho. As mãos tremiam enquanto quebrava o selo, o ar a ficar pesado com mistério. Mas antes que pudesse ler o conteúdo do envelope, um ruído vindo do exterior cortou seu momento. Passos lentos, decididos, aproximando-se da casa. O silêncio da floresta foi quebrado pela sombra de uma figura que se movia entre as árvores, trazendo consigo uma ameaça invisível. Joana sentiu o sangue gelar, percebendo que não estava só. A história que julgava ser apenas uma memória antiga estava, afinal, viva e perigosa, e o tempo para descobrir toda a verdade estava a esgotar-se rapidamente. Naquela mesma noite, o vento frio soprou com força pelas frestas das janelas do refúgio da serra, fazendo as cortinas dançarem em silêncios inquietos. Joana segurava o envelope aberto, as palavras da carta gravarem-se na sua mente como um segredo sussurrado ao ouvido, revelações que ligavam o passado da mãe a uma trama de paixões proibidas e escolhas que mudaram destinos. Manuel, sentado próximo da lareira, observava-a com uma mistura de orgulho e preocupação. Rosa, vestida num elegante vestido de veludo bordô que realçava suas curvas, movia-se pela sala com uma graça silenciosa, como se fosse parte da própria noite. De repente, os cães do vizinho começaram a ladrar ferozmente, e um som de passos pesados ecoou pela entrada principal. A porta rangeu, entreabriu-se lentamente, e uma sombra alta surgiu no limiar, um homem que Joana nunca tinha visto, mas cujo olhar penetrante parecia carregar o peso de segredos antigos. Não devia estar aqui, disse ele com voz firme, mas com um tom que continha uma estranha melancolia. O que procuras, Joana, pode mudar tudo o que pensa saber. O ar encheu-se de suspense, e Joana, apesar do medo, sentiu uma determinação crescente. Estava envolvida numa teia complexa, onde passado e presente se entrelaçavam, e onde cada escolha podia abrir portas para a liberdade ou para a perdição. Enquanto os relâmpagos riscavam o céu lá fora, iluminando os rostos tensos no interior do chalé, Joana percebeu que a verdadeira história estava apenas a começar, e que ninguém, nem mesmo ela, estava preparado para o que viria a seguir.